Tudo bem? Meu nome é Álvaro, eu vou acompanhar a professora Maraliz na disciplina de Patrimônio Histórico 2. Antes de mais nada, eu sou aluno do doutorado aqui da universidade e já passei por essa disciplina. Hoje, o meu objetivo é tentar trazer para vocês como elaborar um projeto e como elaborar o artigo. Ou seja, eu vou contar um pouco da experiência que eu tive nessa disciplina, que é muito importante, inclusive foi graças a essa disciplina que eu ingressei no programa de mestrado aqui na universidade. Enfim, eu vou tentar mostrar para vocês que não é esse bicho de sete cabeças que a gente imagina que seja. Antes de qualquer coisa, a gente tem que saber qual o objeto que a gente vai trabalhar, certo? A Maraliz vai sugerir diversos objetos e são objetos que estão presentes no Museu Mariano Procópio aqui em Juiz de Fora. Isso é o essencial, é o mais importante. Na hora de elaborar o projeto, a gente sugere que vocês coloquem uma imagem, né, ou imagens, dependendo da quantidade, e coloquem o máximo de informações que vocês têm dele, né, na ficha catalográfica do museu, por exemplo. Além disso, é importante também estar presente no projeto a bibliografia. O que vocês acham que vão utilizar ao longo do processo de criação do artigo. Óbvio, isso vai aumentar, entrar, texto sair, isso acontece, isso é completamente natural. Na verdade, a tendência é a bibliografia aumentar consideravelmente, certo? E esses são os principais pontos que a gente precisa no projeto. A gente precisa ver o que vocês vão estudar e saber com qual bibliografia vocês vão articular. E a partir desse momento que você já tem o objeto, você vai pensar, o que eu faço agora, né? Então, um objeto histórico, um objeto artístico, eles têm inúmeras formas de serem analisados. Eu vou citar algumas que eu elenquei aqui e eu vou colocando aqui embaixo, que você, por exemplo, pode perceber, saber, estudar um objeto a partir das críticas feitas nos periódicos da época. E aí você tem uma série de jornais e periódicos que você pode pesquisar. A Hemeroteca Digital, por exemplo, é uma excelente fonte para quem quer buscar mais detalhes sobre algumas obras, sobretudo se forem obras brasileiras, enfim, isso é bem mais fácil. No momento que você tem um objeto escolhido, as coisas ficam mais fáceis, né? Vocês certamente terão alguns percalços no caminho, mas tudo isso é tranquilamente driblado, ok? Eu vou citar a minha experiência porque eu acho que fica mais natural e mais sincero para vocês. Então, eu estudei uma gravura que se chama Rendição de Uruguaiana, que ela é baseada em um esboço do Pedro Américo, informação que eu descobri depois e descobri pela Hemeroteca Digital, a imagem apareceu aí. No primeiro momento, quando eu entrei na disciplina, eu não era da História da Arte, eu era completamente fora dessa área, eu estudava História Econômica. E é muito engraçado porque eu me identifiquei de tal forma com essa disciplina que ela me levou, assim, a querer pesquisar mais essa obra, que consegui entrar no mestrado graças a ela. E aí eu descobri uma coleção muito maior, e, enfim, depois eu explico isso com mais calma. Mas voltando, naquele primeiro momento eu não sabia nada de Guerra do Paraguai, eu não sabia nem onde era Uruguaiana. Eu imaginava que fosse no sul, é claro, mas eu não sabia de nada desses aspectos históricos. A primeira coisa que me veio na cabeça: ora, por que eu não trabalho, por que eu não procuro saber o que aconteceu na rendição de Uruguaiana? O que é a rendição de Uruguaiana? Pois bem, a partir disso, eu consegui caminhar meu trabalho. E é muito interessante, porque ao analisar a imagem, você também percebe que, por exemplo, uma gravura ela tem uma série de informações ao seu redor. E, ironicamente, eu descobri que a rendição de Uruguaiana era uma obra baseada em um esboço do Pedro Américo, mas na Wikipédia estava avisando que era o Vitor Meirelles. Só que na própria gravura tinha escrito o nome do Pedro Américo. Enfim, foi uma coisa que já me ajudou e eu também até atualizei a Wikipédia para ninguém cometer esse tipo de erro. Mas enfim, voltando, a partir desse primeiro momento que eu comecei a fazer uma análise histórica sobre o fato da rendição de Uruguaiana, outras coisas vieram a surgir. Por exemplo, na obra, vocês podem perceber que tem diversos personagens e eu consegui fazer uma identificação de praticamente todos eles, o que também é uma forma de se analisar a obra. E isso me abriu portas para entender o que estava acontecendo, por que aquelas pessoas estavam aqui. Juntando tudo isso, eu consegui elaborar o meu trabalho, mas eu quis ir um pouco além. O que eu fiz? Uma análise iconográfica da obra. Eu abri a obra e comecei a perceber o posicionamento das pessoas nela, a posição de altivez da Tríplice Aliança diante dos inimigos que estavam ajoelhados e etc. Tudo isso faz parte de uma análise da obra. E isso sim é possível. E aí eu aproveitei, já falando um pouco depois, eu fiz as buscas na Hemeroteca Digital para encontrar mais informações e acabei descobrindo que era um esboço do Pedro Américo, né? Era uma gravura baseada no esboço do Pedro Américo. Ou seja, o esboço não existe mais
imagens e só existe hoje em dia a litogravura, que está presente em alguns acervos do Rio de Janeiro e aqui no Museu Mariano Procópio, que aliás foi a gravura daqui que me deu a luz para conhecer essa coleção em sua totalidade. O ponto que eu gostei muito de ter trabalhado na rendição de Uruguaiana foi tentar descobrir se existia um subgênero na história da arte sobre pinturas de rendição. Incrivelmente, eu achei uma gama enorme de imagens que falavam sobre rendições, sobretudo as rendições nas guerras napoleônicas. Então, e aí eu voltei mais ainda, a rendição de Breda, do Velázquez, etc. Eu fui encontrando uma série de obras para fazer uma análise comparativa, mostrando as similaridades e as diferenças que tinham da rendição para outras pinturas de rendição. Isso foi muito legal, é um trabalho divertido de fazer, porque você tem que trabalhar com as imagens, analisar por você mesmo, sabe? Isso é ótimo, isso treina nosso olhar. E foi uma experiência muito boa, né? Me surpreendeu, porque eu não imaginava que eu conseguiria fazer algo dessa maneira, sendo que eu nem era muito familiarizado com a história da arte. E, enfim, então eu deixo claro para vocês que é um exercício de conhecimento muito bom, você poder analisar essas imagens, conhecer as histórias por trás delas, né? Existem diversas formas, eu citei algumas aqui, mas vocês podem analisar uma obra, por exemplo, fazendo essa análise comparativa com outras, você pode tentar entender o que se passava no contexto para ter levado à criação dessa obra, enfim. Muitas coisas e muitas perspectivas são possíveis. Existem várias e várias formas a gente ver e estudar cada uma das obras que certamente vocês vão escolher aí no museu. Eu estou falando aqui e parece ser muito fácil, eu sei que não é, ainda mais quando a gente está no início da faculdade. Mas eu estou tentando deixar o mais claro porque eu também tive esse choque. Eu fiz a disciplina meio perdido porque eu não sabia como pesquisar, só que a gente cria um certo envolvimento com o objeto que a gente estuda, que a gente vai levando a pesquisa à frente, e isso é muito legal, é uma coisa completamente natural da gente de querer entender o que se passa ali, por que essa imagem existe, né? Mesmo ela não tendo fonte, né? Mesmo não tendo fonte, que é uma coisa que é muito comum no museu, a gente encontrar peças e imagens, etc., que não tem muita informação, ou nenhuma informação. Então é legal porque nessa disciplina a gente consegue aguçar de uma forma sensacional o nosso senso de historiadora, né? A gente vai fundo, pesquisa, tenta entender, arruma várias formas de chegar a uma explicação, e é isso que faz a gente trabalhar. E essa disciplina é essencial para a gente aprender a pesquisar, a ser um pesquisador, a ser um historiador. Isso é muito bom. Eu sei que vocês devem estar um pouco assustados, porque parece que é muita coisa, parece que é muito denso, mas não é. Fiquem tranquilos, não é algo muito complicado. É só vocês escolherem o objeto, tentar encontrar informações sobre, nem que seja de obras congêneres, né, de obras parecidas. Isso já é uma forma de se estudar. Se você souber, por exemplo, a data, você pode tentar entender o que se passava naquele momento, que pode provavelmente ter influenciado o pintor, o artista, de ter feito essa produção. Esses são os caminhos que eu acho que são os mais simples, né? Embora de simples não tenha nada, né? Mas eu acredito que esses são bons caminhos para a gente começar a fazer uma pesquisa sobre uma imagem que a gente praticamente não tem informação. Depois de vocês escolherem o objeto e ler a bibliografia que vocês sugeriram, né, ao mostrar o projeto, que é algo que a gente pode também ajudar a acrescentar algumas informações, porque tanto eu quanto a professora Maralice, quando formos dar assistência a vocês, a gente certamente pode sugerir algum texto que fale sobre algo próximo à obra que vocês estão estudando. Chega o momento de escrever o artigo. Esse é o momento que talvez cause mais pavor nas pessoas, mas não é tão difícil assim. E se vocês tiverem as informações, se vocês lerem a bibliografia, se vocês estudarem, analisarem o que vocês estão estudando, né, o objeto, seja lá se for gravura, escultura, etc., vocês vão conseguir fazer. E não tem uma estrutura específica, como fazer um artigo. Bem, a disciplina ela não é uma disciplina de metodologia propriamente, mas ela é sensacional para você aprender de fato como é escrever um artigo. Desde formatação até como fazer uma pesquisa também, que é uma coisa muito importante. Eu acabei me descobrindo nessa disciplina porque me ajudou muito a entender como fazer uma pesquisa, como olhar para algo que eu não tinha informação nenhuma e a partir disso imaginar possibilidades de como descobrir informações, de saber o contexto e tudo mais. Essa disciplina foi sensacional para mim nesse aspecto. Então, na hora de redigir o artigo, a gente compila todas essas informações, né?
Obviamente, eu não precisava nem falar isso, mas eu vou falar porque eu acho que é legal pra gente analisar junto. Vocês introduzem o objeto que está sendo estudado e após isso vocês podem dar mais detalhes como a bibliografia que vocês usaram, qual a forma de análise que vocês vão ter na elaboração do artigo, né, ao longo do artigo. Esse tipo de informação é básica para a introdução, né? Não tem muito problema. No corpo do artigo vocês podem colocar essas informações, essas novidades, né? Vocês podem, novamente, contextualizar historicamente, falar do autor, se vocês tiverem informação sobre quem é o autor. Se não tiver informação sobre o autor, vocês podem falar sobre o período, o possível estilo que a obra utiliza, se há algum contexto histórico envolvido por trás. No caso da minha rendição de Uruguaiana, né, da obra que eu estudei, eu descobri que era uma passagem da Guerra do Paraguai, que, né, era uma rendição onde Dom Pedro II estava no sul para render a cidade de Uruguaiana, e você tem uma análise que contrapõe vencedores e vencidos, enfim, é uma obra que, a partir dos seus dados históricos, né, dos dados históricos do que aconteceu, eu acabei descobrindo mais sobre a obra em si, e depois eu também gostei muito de ter feito essa análise, porque eu conheci o pintor Pedro Américo, e ele é um pintor muito conhecido, eu consegui encontrar uma série de biografias e textos sobre ele. Então isso ajudou muito, né? Embora nessas biografias não se falasse em nenhum momento sobre a rendição de Uruguaiana. Mas enfim, foi essencial para eu entender o estilo pictórico do pintor e tudo mais. Ah, mas é uma gravura, não é dele. Sim, mas é o que restou de mais próximo do esboço que ele havia feito. Então essa é uma forma também da gente analisar. Às vezes você pode pegar uma gravura, igual eu, por exemplo, e você pode começar a estudar essa gravura a partir da sua original. É uma forma de você analisar e entender o que está se passando ali. Não tem erro. Eu acho que esses caminhos são bem tranquilos. Ao longo do texto vocês vão explicar tudo isso que vocês encontraram. Vocês podem falar das dificuldades, da ausência de fontes em alguns pontos. Eu sei que parece que em alguns momentos a gente não vai encontrar nada, mas a gente sempre dá um jeito de driblar isso, né? Faz parte do nosso ofício. É complicado, eu sei que o período é curto, a gente está no ensino remoto emergencial, algo que tira a nossa proximidade para poder tirar dúvida olhando no olho, né? Conversando com mais calma. E eu entendo também que esse não é o melhor jeito de se dar uma aula como essa, que é uma aula que seria legal a gente trocar uma ideia, conversar todo mundo, sanar a dúvida ali na hora, porque se você tira a dúvida de um aluno, você pode tirar de outros, enfim. Mas eu digo para vocês ficarem tranquilos, porque não é tão complicado. O artigo não precisa ser gigantesco, né? A Marali certamente vai estipular um número de páginas, etc. Então, não precisa ficar preocupados. Eu sei que vai ter hora que a gente vai olhar e vai falar: meu Deus, não é possível, não tem fonte, não sei o que fazer. Mas a gente sempre tem um jeito de fazer. E aí, diante disso, né, eu vou poder tirar dúvidas de vocês na plataforma, Maralis também. Fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. E escrever um artigo não é tão complicado assim, né? Sobretudo se você estudou sobre determinada obra. Então é isso, gente. Qualquer dúvida a gente pode tirar na plataforma, tá? Fiquem tranquilos, o período vai ser bem leve. Eu sei que o regime que a gente está passando agora desse ensino à distância não é o melhor. Falta, né, um pouco uma conversa olhando no olho, tirando dúvida, etc. Mas por hora é o que temos. Então vamos utilizar a plataforma da melhor maneira possível para tirar as dúvidas, né? E vai dar tudo certo, fiquem tranquilos. Espero que vocês fiquem bem aí, fiquem em casa e até a próxima aula, tá? Tchau!